Fala pessoal, Joel Correia, Movimento Pervenire, sejam todos bem-vindos. Vim dar uma corridinha aqui numa praça próximo de casa e resolvi gravar um vídeo. Eu ia gravar do lado de fora do carro, ali tá um dia bem bonito, um sol bem legal, mas está ventando muito. Fiz um teste ali, o áudio não ficou legal. Então vai ser aqui dentro do carro mesmo. Perder pode ser o seu melhor ganho, mas como assim? Eu trouxe aqui em outros vídeos uma série de dicas e de reflexões sobre você incluir alguns hábitos no seu dia a dia, sobre você refletir como está caminhando a sua vida em todos os pilares, manter o foco em algo, primeiro ter um certo nível de excelência naquilo, depois atacar uma nova meta. Enfim, tudo girando em torno de se evoluir, de se transformar. Afinal de contas, a gente está aqui nessa jornada terrena com esse único propósito: evoluir e contribuir para a evolução dos demais. E uma coisa que eu acabei não citando, pelo menos não explicitamente nos outros vídeos, e que é muito interessante, é que muitas vezes nós focamos em acrescentar algo, em incluir algo no nosso dia a dia, e nos esquecemos de um ponto extremamente importante, que é retirar algumas coisas, eliminar algumas coisas. E é bem interessante que nós façamos uma reflexão, uma análise do que nós gostaríamos de eliminar da nossa vida. Então, por que perder pode ser muito melhor do que ganhar nesse aspecto? Ou perder pode gerar um ganho muito maior? Muitas vezes você retirar, por exemplo, o hábito de constante reclamação em cima de qualquer cenário que acontece no dia, vai te dar muito mais energia, muito mais um fluxo de pensamento positivo, muito mais ânimo, muito mais abertura para o novo, do que você incluir algo. Vou fazer uma leitura motivacional no começo da manhã. Às vezes essa leitura vai durar ali alguns minutos de motivação frente a tantas reclamações que você vai fazer durante o dia, conforme as coisas forem acontecendo. Então, focar em eliminar as reclamações, por exemplo, nesse caso, vai lhe trazer muito mais ganho do que incluir algo. Eu peço desculpa, minha garganta está um pouquinho seca, eu acabei não trazendo água hoje e está um pouquinho amarrado as palavras aí. Então, como que eu posso olhar para mim, olhar para os meus hábitos diários, olhar para minha vida nos últimos meses aí, ter esses insights do que eu posso eliminar para me conseguir evoluir ainda mais. Um dos pontos que eu trago muito aqui, acho que chega a ser chato o pessoal que me acompanha assim, é você parar em silêncio e olhar para dentro de si. Mas por que eu trago tanto isso? Né? E que eu sempre comento, você não precisa ser um expert em meditação ou coisa do tipo, você simplesmente silenciar a sua mente e refletir, olhar para dentro. Porque, em especial na era que nós vivemos, nós temos uma obesidade muito grande de informação, nós temos normalmente esse fluxo caótico do dia a dia, de muitas atividades, e raramente tiramos um tempo para ficar em silêncio e ouvir a nossa voz interior. E aqui, uma outra coisa que eu sempre comento é tirando essa coisa mística toda, pessoal. Você não precisa acreditar que a meditação pode focar até mais no mindfulness mesmo. Mais na questão de atenção plena, né? Tirar essa questão mais espiritualista, porque o foco aqui não é espiritualidade nesse momento. Tem diversos outros benefícios, claro, mas nesse momento a gente está falando de resolver problemas, de refletir a respeito de determinadas coisas que você quer eliminar no seu dia a dia. E por que é tão importante você se ouvir? Esse é um dos pontos. Porque existem coisas arraigadas em você que, se você não tiver atenção plena, não parar e olhar para dentro de si, você não vai descobrir, ou você vai demorar muito tempo para descobrir. Um segundo ponto é você perguntar mesmo para pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Eu citei isso em uma das práticas na escrita do meu livro. Então, você ir no seu círculo de amizades, na sua família, em pessoas, claro, que você enxerga que são sinceras, mas que querem te ver bem. Porque a gente sabe que tem pessoas no nosso círculo de proximidade que não nos querem ver bem. Então, que às vezes pode ser que destoem disso, ou
enviesem a resposta para algo ali que não seja tão interessante. Então, chegue nessas pessoas e diga o que você enxerga em mim que eu poderia mudar, que eu poderia evoluir, no que eu faço constantemente, que eu faço no dia a dia, e que não é interessante, né? Que não me causa bem, não fica dentro desse fluxo de transformação e de evolução. E claro, depois você vai fazer uma filtragem em cima disso, não é tudo que todo mundo falar para você, porque às vezes a pessoa vai dar um panorama para você de algo que incomoda ela, mas que não incomoda você, não está te atrapalhando de fato. Mas é legal para você dar aquela peneirada e saber se tem alguns pontos de convergência, né? 10 pessoas falaram a mesma coisa, então possivelmente isso é um ponto a se melhorar. E uma terceira dica seria você todo dia prestar atenção nessa construção. Por quê? Muitas vezes, igual essa questão desse exemplo que eu dei da reclamação. Joel, mas vai parar de reclamar? Tem uma pessoa que nunca reclama? Não sei se tem essa pessoa, eu não conheço se tem. Mas, por exemplo, eu reduzi muito, eu era uma pessoa muito reclamona. Eu tinha ações, eu não só reclamava, eu tomava certas ações, mas eu reclamava muito. Eu ainda reclamo, mas isso reduziu muito, porque eu comecei a prestar atenção de uma forma não tão de julgar, sabe? Eu não ficava me martirizando, nossa, reclamei de novo, caramba, eu não podia reclamar. Mas eu prestava atenção sempre no que eu reclamava, o porquê que eu reclamava, do que eu reclamava. E aí eu começava a ir na causa raiz, ao invés de simplesmente falar assim, eu simplesmente não tenho que reclamar. Mas aconteceu algo que incomoda bastante e tal, aquilo está me remoendo por dentro, mas eu simplesmente não vou proferir a reclamação, não vou falar isso, mas por dentro eu estou, né, me dilacerando. Não funciona, né? É quase que uma construção velada, digamos, ou uma desconstrução velada, né? Essa parar de reclamar, sendo que por dentro você tá reclamando, né? Só não está externalizando. Já é um ponto, claro, não externalizar, porque você não vai influenciar outras pessoas com a sua reclamação. Mas o que me fez reduzir? Eu comecei a ver esses pontos que são raízes. Então eu refleti essa construção todos os dias. Parava no fim do dia e falava o que eu mais reclamei. Ou se eu acabei de reclamar sobre algo, eu refleti, mas por que eu reclamei sobre isso? Por que isso me afeta tanto? Será que é só o hábito? Será que a pessoa que eu estou convivendo, que eu estou conversando aqui, que também é acostumada a reclamar, e eu entro nesse ciclo de reclamações, né? Vira aquela competição da reclamação. Ou não, qual que seria o motivo? Eu pegava essas causas raízes e atacava essas causas, que normalmente era níveis de eliminação de coisas. Eu reclamo porque eu sempre tenho, eu sempre saio, por exemplo, para ir para um lugar muito em cima da hora. E aí algumas coisas, ia pegar minha mãe para levar em tal lugar. Como eu saio muito em cima da hora, aí minha mãe atrasou por algum motivo. Aí eu reclamava sobre isso. E aí eu vi o que eu posso fazer. Então eu vou sair de forma um pouco mais antecipada. Eu vou eliminar compromissos que sejam de curto tempo, porque isso acaba me estressando, eu tenho que ter um tempo maior para fazer esses compromissos, eu vou me priorizar melhor, enfim. Eu começava a refletir a respeito disso e trazia ações de mudança. E eu, pelo menos na minha experiência, mais de 70% dessas ações eram eliminar e não acrescentar. Então era eliminar algumas coisas. Esse dia eu conversando com um amigo e ele falando que ele estava muito ansioso com toda essa questão que nós estamos passando aí, dessa crise sanitária. E eu questionando ele, mas por que você está tão ansioso, né? Ele não tem, graças a Deus, nenhum familiar, nenhum amigo próximo faleceu ou sofreu muito com isso, né? Foram casos mais isolados ali e a gente sabe, claro, que num geral isso vai nos afetar, nos afeta, né? Essa crise. Mas eu comentando com ele, por que está te gerando tanta ansiedade? O que você precisa fazer para que isso se modifique? Vamos olhar para isso. E ele mesmo percebeu na conversa ali que era o fato dele acompanhar muito a todo tempo as notícias. Então ele não acompanhava pontualmente. Deixa eu ver como é que está a crise. Essa notícia aqui é importante porque liberaram, por exemplo, sair sem máscara. Então isso é importante que eu fique sabendo. Não, ele estava todo tempo, de minutos em minutos, indo lá e conferindo. Aumentou os casos, diminuiu os casos, quantas pessoas morreram. Vacina, isso, aquilo. E isso acabava deixando ele ansioso, porque o mundo dele acabou girando muito em torno somente desse contexto, que apesar de ser importante, nós temos outras questões aí que tem que continuar acontecendo
e deixar isso não de lado, mas deixar isso na caixinha respectiva de cuidados ali. Então, ou seja, ele precisava eliminar esse hábito de a todo tempo fazer verificação de notícias, conferir a respeito daquele assunto. Era eliminar algo, e não necessariamente acrescentar um novo hábito. Em suma, pessoal, falei bastante coisa aqui, mas em suma, o que eu quero passar de reflexão para vocês é menos é mais, perder muitas vezes ter um ganho muito maior, é muito melhor do que ganhar ou acrescentar algo. Então preste atenção no que você pode eliminar todos os dias. Eu vou eliminar esse meu hábito, por exemplo, de sempre ter uma resposta para tudo, né? Eu não preciso ter uma resposta. Eu posso não saber de algo, isso é natural, isso é normal, ninguém sabe de tudo. Então eu não preciso trazer esse peso para mim. Eu vou eliminar essa necessidade de ter respostas. Eu vou eliminar parte dessas reclamações que eu tenho. Eu vou eliminar a necessidade de controle de tudo, visto que as coisas não estão em minhas mãos. Algumas coisas estão no meu gerenciamento, outras não. Então eu vou tirar também esse peso. Eu tenho certeza que eliminando vários pontos do seu dia a dia, você vai conseguir trazer mais leveza e vai ter um ganho exponencial, se tornando inabalável. Uma semana de muita luz. Muito obrigado e até mais, pessoal.